Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos falando sobre a água que abastece as cidades, a importância do tratamento da água, a necessidade da água para a vida do homem, não é? A importância de tratar para que nós possamos consumir uma água adequada e apropriada para a gente. Falamos sobre a questão do uso do filtro, o filtro de barro do Brasil, tão importante e tão bem visto no mundo todo. Lembrado disso? Pois então agora nós vamos falar sobre a distribuição da água. Como que acontece essa distribuição até chegar na nossa casa, a conta de água? Como será que é medida essa água que chega na nossa casa? Você imagina? Depois de tratada, a água segue pelas adutoras. Que são adutoras? Olha lá o glossário. Tubos que pertencem ao sistema de abastecimento e transportam a água de um lugar para outro. Então, é por onde a água passa que vai de um lugar para outro, certo? Então, depois de tratada, a água segue pelas adutoras até os reservatórios, os quais são instalados em pontos estratégicos das cidades para que a água chegue rapidamente a toda a população. Então, veja, depois que são instalados os pontos estratégicos na cidade, ou seja, como se fosse um ponto central, a água chega depois, então, rapidamente até toda a população. A água sai lá da empresa, chega a esse ponto estratégico e vai sendo distribuído. E aí, quando a gente abre a torneira, cai a água rapidamente, não é? A gente não precisa ficar lá esperando até a água chegar. Cuidar da manutenção dessa rede é muito importante para evitar o desperdício de água tratada, pois furos e vazamentos são comuns e precisam ser consertados. Sabiam que às vezes muitas casas acabam tendo contas de água altas porque tem vazamento e o dono não percebeu ou ficou deixando lá aquele vazamento. Ah, é só uma gotinha que tá pingando, uma hora eu arrumo, o tapete tá aqui secando a água ou fica o balde, só que ela tá pagando por essa água e essa água também está sendo desperdiçada. E lembra que nós vimos lá no início a imagem daqueles dois meninos assistindo a televisão que estavam mostrando um local seco e sem água. E nós já comentei também que em vários locais do Brasil nós já passamos por questões relacionadas à seca, ou seja, à falta de água, ao racionamento de água. Existem muitos locais no Brasil que não chega-se a água tratada dessa forma. As pessoas precisam ter acesso à água buscando baldes, em poços de água, recebem água pelo caminhão-pipa e aí o consumo tem que ser menor ainda, a economia tem que ser muito maior. Às vezes um pequeno balde de água tem que ser o suficiente para 2 ou até 3 pessoas tomar banho. Isso acontece muito, principalmente na região do sertão brasileiro. Continuando aqui, em nossas casas existe um aparelho chamado hidrômetro, que tem a função de registrar a quantidade de água utilizada pelo consumidor. Então ali se registra o quanto de água está sendo consumida naquela casa ou está sendo gasta. Como que acontece isso? Vamos ver aqui com a lupa na mão como que funciona um hidrômetro. Olha lá, hidrômetro. Esse hidro aqui vem de água, certo, pessoal? Hidrômetro, medidor de água. Entenda seu hidrômetro. Acompanha com o mouse aqui, pessoal. Tá vendo esses primeiros números aqui? É a quantidade de água consumida, olha lá, certo? O pretinho aqui, ó, esses números em pretinhos, a quantidade de água consumida. Vocês perceberam que aqui tem um M com um 3 em cima? Isso aqui se chama metros cúbicos, que é a unidade de medida para ver a quantidade de água. Então a gente mede, por exemplo, lá, a altura de uma pessoa em
metros. Ah, a pessoa tem 1,60 m de altura, ou eu vou comprar no mercado ou no açougue uma carne, me vê 1 quilo de carne moída. O quilo é a unidade de medida usada ali. Vou comprar 2 litros de refrigerante. O litro é a unidade de medida. E para medir a água aqui do hidrômetro, a gente usa esse M com 3 em cima que se chama cúbicos, tá? Então são 478.393 metros cúbicos, certo? De água. Aqui em vermelho, 9,3, os números vermelhos registram o consumo de água a cada 110 litros. Esses números são descartados quando se faz a leitura, ou seja, não faz a leitura aqui, quando vai ver a conta de água. A pessoa que faz a leitura, ela só vê desses aqui em preto, certo? O que é esse, como se fosse um relógiozinho aqui, ó, um botãozinho? Esse disco serve para mostrar se está havendo passagem de água, ou seja, sabia que ele fica girando quando a gente abre uma torneira? Então, se você, quando tiver alguém na sua casa utilizando a torneira, tiver com a água aberta ou tomando banho, vai lá no hidrômetro verificar, você vai ver que esse aqui fica girando, tá bom? Está mostrando que está passando água, ok? Esse N aqui, ó, grande, sabe o que quer dizer? É o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, o selo do Inmetro. Este outro segundo ponteiro aqui, ó, vermelhinho com estes números em volta. Cada volta que esse ponteiro dá, significa que teve o consumo de 10 litros de água. Então, cada vez que ele dá uma volta completa, significa que teve 10 litros de água consumida. E aqui esse segundo, cada volta que esse ponteiro dá, significa 1 litro de água consumido. Então, aqui mostra cada litro consumido e aqui mostra cada 10 litros, certo? Então, agora vocês têm uma atividade. Com a ajuda de um adulto, você vai lá achar o hidrômetro da sua casa. Ai, professora, eu moro num prédio, é difícil eu ter acesso. Então, veja se você consegue ver o hidrômetro da casa de uma outra pessoa, de um parente seu. Se mesmo assim for muito difícil, busca na internet essa informação ou veja se você consegue verificar em uma conta de água da sua casa, tá bom? Mas olha lá, com a ajuda de um adulto, anote os números que aparecem no hidrômetro de sua casa ou do seu condomínio. O condomínio vai ser um número maior ainda, né? Porque são quantas pessoas utilizando. Lembre-se de anotar apenas os números que aparecem na cor preta. Lembra aqui que nós vimos, ó, o vermelho a gente não anota, só o preto. Então, você vai colocar a data que você fez essa anotação e a quantidade de água que foi consumida. Aqui nós temos mostrando, ó, 4.783. Aí você vai anotar no seu, tá? Porque nós vamos descartar o vermelho, não vai registrar. Combinado? E aí verifica lá também no seu hidrômetro, quando a torneira estiver aberta, se esse reloginho vermelho vai ficar rodando. Professora, não tem nenhuma torneira aberta e o reloginho está rodando. Será que não tem um vazamento? Será que alguém deu descarga faz pouco tempo e ali está enchendo a caixa d'água da descarga? Sabe aquela caixa que tem muitas descargas? Tem que verificar tudo isso, ok? Opa! Depois de passar pelo hidrômetro, então, a água chega até a caixa d'água da sua casa. Da caixa d'água vai para as torneiras e os chuveiros. Então, veja que a água passa por todo um processo. Chega lá a parte central de distribuição das cidades e aí chega às nossas casas. Chegou da nossa casa, passa pelo hidrômetro, vai direto para a caixa d'água e da caixa d'água que chega às torneiras que nós abrimos e já sai a água tão rapidamente. Então, olha lá, que nós já vimos que a água chega à nossa casa,
passa pelo equipamento chamado hidrômetro, que registra o consumo de água da nossa residência. E o hidrômetro também pode nos informar se tem um vazamento de água. Como que ele vai passar essa informação que eu falei, pessoal? Observando aquele reloginho lá, aquele ponteirinho preto, que eu chamei de reloginho, mas é um ponteirinho preto, certo? Obrigada, continuem cuidando, economizando a água da sua cidade, da sua casa. Tchau, tchau, pessoal!